E nas últimas semanas, o protecionismo europeu ficou evidente diante da possibilidade de conclusão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Além disso, a volta de Donald Trump à Casa Branca promete uma guerra tarifária no comércio internacional. E de que forma este cenário prejudica as nossas exportações? Quem nos ajuda a responder esta e outras perguntas é o Fernando Iglesias, analista da consultoria Safras e Mercado. Boa tarde, Fernando. Muito obrigada aqui pela sua participação mais uma vez no Mercado e Companhia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Mercado e Companhia. E vamos avaliar essas questões que envolvem aí o protecionismo europeu, possíveis disputas comerciais aí com a eleição do Donald Trump. Tem muita coisa interessante para comentar hoje. Muita coisa, que foi um assunto muito em pauta, né, que trouxe aí muita indignação também por parte aqui dos brasileiros, dos produtores. E como é que o Brasil ele pode trabalhar para diminuir essa resistência, né, principalmente dos mercados europeus, aos produtos da nossa agropecuária nacional? Bom, o argumento de que o Brasil desrespeita as normas ambientais, etc., ele não é válido, né? É um argumento vazio por parte dos europeus. O que acontece? A pecuária de corte brasileira hoje, ela tem trabalhado cada vez mais em prol da sustentabilidade, da rastreabilidade. Nós temos que lembrar aqui o seguinte aspecto: o Brasil hoje tem 158 milhões de hectares de pastagem e isso pode ser utilizado aí para nós produzirmos carne, grãos, qualquer outro tipo de commodity sem a necessidade de derrubar nenhuma nova árvore sequer. Então, esse argumento, ele falha em vários aspectos. Nada mais tudo que a Europa está procurando é defender a produção interna de carnes. Nós temos que lembrar aqui o seguinte: o Brasil é muito mais competitivo do que a Europa na produção de carnes. Então, essas questões, essa maneira que a Europa coloca a produção aqui do Brasil, ela pode ser tratada realmente como uma medida protecionista para justamente preservar o mercado local. Mas eu quero lembrar aqui também o seguinte: a Europa não está produzindo quantidades maiores de carne. Pelo contrário, a produção de carne bovina, de carne suína e de carne de frango está encolhendo no decorrer dessa década na Europa. Eles vão depender das importações para atender suas necessidades. Então, por mais que eles estejam aí a contragosto, né, atuando de uma maneira até desrespeitosa aqui com o Brasil, eles vão ter que vir comprar proteínas de origem animal e muito possivelmente aqui do mercado brasileiro, uma vez que nós somos a melhor alternativa global para fornecer carnes ao longo dessa década. Fernando, e uma coisa é defender, né, a sua produção local, outra coisa é ofender quem já é gigante, né, usando inclusive argumentos que não são verídicos, porque no caso das carnes já existem estratégias para mitigar, né, todos os efeitos dessas barreiras comerciais. A gente já tem uma rastreabilidade e tudo mais. Eu queria que você me falasse como o segmento de proteína animal pode conquistar mercados ainda mais com esse cenário protecionista. A gente já está fazendo a nossa lição de casa, mas parece que não está sendo suficiente. Na verdade, é só esse ponto isolado, foi um fato isolado. Só para dar ideia para quem está aqui nos acompanhando, de janeiro a outubro, o Brasil já bateu um recorde de exportação histórico nas vendas de carne bovina. O Brasil também vai bater um recorde histórico nas vendas de carne de frango nessa temporada. A mesma coisa para carne suína. A gente pode dizer que esse problema que aconteceu com relação à Europa é uma gota num oceano de exportação. Tanto que a Europa hoje ela já não é tão representativa quanto ela já foi. Hoje a Europa representa apenas 2,6% das vendas brasileiras de proteínas de origem animal, em especial a de carne bovina. A França, ela representa 0,0047% de tudo que o Brasil exporta. A França, nessa temporada, comprou 165 toneladas de carne bovina para um país que vendeu 3,47 milhões de toneladas. Realmente é muito pouco, eles não são representativos. Criou muito barulho, mas o ano das exportações brasileiras de carnes é espetacular. O trabalho é muito bem feito, merece elogios realmente o trabalho pela abertura de novos mercados, o trabalho que nós tivemos ali de expandir os mercados que já são cativos aqui do Brasil. Então, o dever de casa está sendo muito bem feito. E hoje o Brasil vende carne bovina com qualidade para mais de 100 países, carne de frango para mais de 100 países, e estamos expandindo cada vez mais nossos mercados para carne suína também. Então, é um mercado, a situação do setor carnes hoje, ela tem muito mais a se elogiar do que preocupações. Essa questão da Europa realmente foi um ponto fora da curva num ano espetacular em termos de vendas. Perfeito.
Agora, vamos falar, né, da eleição do republicano Donald Trump, né? Porque lá nos Estados Unidos, as vendas externas de carnes brasileiras, você acha que elas podem se beneficiar em alguma medida da guerra comercial que o presidente norte-americano eleito promete com a China? Bom, se realmente acontecer um endurecimento das relações comerciais entre Estados Unidos e China, o Brasil pode de fato se beneficiar dessa situação. O Brasil pode aí ganhar alguma vantagem, em particular no setor carnes. Nós temos que lembrar alguns eventos que aconteceram nesse ano que podem dar uma noção, pode ser o termômetro do que vai vir pela frente. Nesse ano, a União Europeia resolveu taxar os carros elétricos chineses. Como que a China respondeu a esse movimento de tarifação? A China respondeu isso no mercado de carne suína e tarifou também o conhaque europeu. No caso do Canadá, eles tomaram a mesma decisão pela tarifação dos carros elétricos. A China também respondeu com tarifas, impondo tarifas sobre a carne suína canadense. Então, o Brasil pode se beneficiar dessas questões se porventura os Estados Unidos passarem a tarifar manufaturados, passarem a tarifar carros elétricos, componentes eletrônicos, esse tipo de produto que a China produz também, é possível que a China responda a isso no mercado de commodities, em especial dentro do setor carnes, e que pode fazer com que a China, que já é nosso grande parceiro comercial, priorize a compra de carnes aqui do Brasil. E só um último adendo, né? Nós temos que lembrar o seguinte: rebanho de bovinos norte-americano não para de cair, está na menor posição desde os anos 50. Ano que vem isso não será diferente. Estados Unidos hoje é nosso segundo grande comprador de carne e muito provavelmente a gente vai ver aí os Estados Unidos priorizando atender o mercado interno para carne suína e para carne de frango. Então, eles não vão ter condições de participar amplamente do mercado internacional, o que coloca o Brasil ainda num holofote muito grande dentro do nosso setor carnes. O ano que vem tende a ser muito interessante na composição das nossas exportações, com certeza. Que venha 2025. Obrigada, viu, Fernando, aqui pelas suas informações, seus esclarecimentos. Uma boa tarde para você. É um prazer participar aqui. Contem comigo em mais oportunidades. Até a próxima. Até.